Foi engraçado que quando a gente estava fazendo o projeto, tem um monte de gente que adorava, achava muito legal, quando entrava se surpreendia, mas tinha gente que falava assim, não, mas eu olho lá de longe, parece um supermercado, negócio do fechado, né, de chapa e tal. E acho interessante aquela coisa meio ame ou odeio o negócio, né? Sim. E aqui são as perspectivas originais do projeto. Então, tudo que eu mostrei até agora é uma estrutura preliminar, que a gente arrematou com essas imagens. Vejam que era originalmente uma estrutura de madeira que fazia esse encapsulamento secundário do projeto, que algumas imagens desse primeiro momento, mas algumas outras imagens, para mostrar para o cliente o que a gente está propondo, né? Inclusive, a gente vai olhar que ficou bem parecido com isso daqui. E aí, o que aconteceu de curioso foi, a cliente adorou, foi maravilha, tudo aprovado e tal, continuamos o projeto, já começamos a cotar como projetistas de estrutura de madeira engenheirada, coisas do tipo, e aí um dia ele virou assim, não, falou, mas é que eu não gosto de madeira. Eu falei, mas não falou nada, tal, como assim? Falei, não, achei que isso é uma coisa para decidir depois, mas agora eu vi que não, que tem que decidir agora, tal. Eu falei, tem que decidir agora. Ele, não, pô, eu acho que gosto mais de metal, podemos mudar. Acho que não era uma coisa essencial a madeira nesse projeto, até fiquei feliz em mudar para a metálica, acho que funcionou melhor, e ficou um ensaio de estrutura metálica bastante interessante também. Então teve uma pivotagem aí, embora a aparência da casa tenha se mantido bem similar a isso. Então as fotos são bem similares a isso daqui. Aí aqui a gente mostra uma coisa mais esquemática, feita. Então aqui o estudo preliminar acabou nessa imagem. Agora o que eu estou mostrando para vocês são materiais que a gente criou aqui no escritório já pós-obra, para apresentar o projeto e para publicações, premiações e coisas do gênero, e as fotos finais. Então aqui a gente vê um pouco do que eu expliquei no esquema 3D, né? Você chega por aqui, para os carros, tem um jardim externo, tem uma escadinha de secundária, tem a escada principal que desce por esse eixo, para cá lá o brinquedoteca e jiu-jitsu, você entra nessa sala toda envidraçada e rodeada por jardim, vem para cá para entrar na cozinha, lavabo e tal, essa sala de jantar toda envidraçada que se abre para esse espaço gourmet, né, churrasqueira e tal, tem uma conexão da cozinha com isso daqui, e a parte de lazer. E aqui a parte do segundo andar tem esse formato, com jardins também aqui. E aqui em cima tem placas fotovoltaicas, esse tipo de coisa, mas esse envelopamento que isso aqui vira isso, né? Essa perspectiva explodida vira essa perspectiva ao lado aqui, que mostra como é que funciona, qual que é o caminho do sol e como é que isso se dá, né? Aqui eu tenho um videozinho que eu acho muito bacana, vou segurar um pouquinho antes para explicar um pouco para vocês o porquê desse videozinho. É o seguinte, isso daqui é um material que é a mesma telha sanduíche que faz esse envelopamento todo, só que em cima ela é uma telha sanduíche, né, por razões térmicas e afins. A gente consegue ver aqui essas inclinações, que são as captações de águas pluviais, vou mostrar isso depois. A gente vai assumir essas inclinações na estrutura metálica. E essa lateral aqui é de uma chapa ondulada que a gente mandou perfurar, conforme a perfuração que a gente quis fazer dos dois lados. Isso faz o quê? De dia, quando está sol, você está dentro da casa e você consegue olhar para fora, ver o céu e está vendo as imagens. E de noite, quando tem luz dentro e fora está escuro, isso fica meio como se fosse um véu. A gente quase chama de casa-véu em algum momento, ela fica transparente ao contrário. Também ao longo da posição do sol, quando o sol está baixando, ele entra rasgando por aqui, ela fica meio transparente e tal. É um elemento que a gente gosta muito de utilizar. E isso deixa todo esse espaço interno, ó, varandado, jardins super frescos, passa o ar aqui, atravessa, a sala toda ventilada, que é toda aberta de vidro, pode abrir ela inteira e ficar conectada com o jardim. Então, toda essa parte aqui vira uma área social de jardim, sala e afins. E essa imagem aqui é muito bacana, que mostra como a casa se comporta ao longo do dia, né? Então, aqui é quando tá o sol batendo, e aqui é ao longo do dia inteiro. Então, como ela vai ficando transparente com a luz, e depois como ela fica transparente quando ela se acende à noite. Legal. Acho que deu para entender bem, né? Sim. Então aqui a gente consegue ver umas fotos aéreas da casa, que começaram a construir casas ao redor e tal. Então a gente vê aqui um pouco de transparência, tudo que a gente falou daquela entrada, o envelopamento, os rasos das árvores, até aquela vista lá na frente. E aqui em cima a gente vê uma implantação da casa, né? As caídas de águas pluviais, né? Os sistemas fotovoltaicos, rasgos para as árvores crescerem,
Isso também tem um efeito chaminé do ar quente subir e tal. Daí o nome Casa Brisa, né? Está sempre super fresco o espaço aqui dentro. Foi engraçado que quando a gente estava fazendo o projeto, tem um monte de gente que adorava, achava muito legal, quando entrava se surpreendia, mas tinha gente que falava assim, não, mas eu olho lá de longe, parece um supermercado, negócio do fechado, né, de chapa e tal. E acho interessante aquela coisa meio ame ou odeio o negócio, né? Mas é interessante ver essa abordagem. E aqui a gente vê um pouco da entrada da casa, né? Aqui a casa, como ela fica parecendo menor do que ela é, né? No nível da rua, né? Aqui a entrada do pedestre que dá na escada, aqueles quartos se abrem ou não para cá, conforme o uso, os brises, e aqui a gente não tem nenhuma cobertura de concreto, é só a telha sanduíche, a estrutura metálica aparente, essa paredinha que esconde os carros. Aqui tem aqui a Letícia aqui, que é a nossa coordenadora de interiores, passeando na obra, os brises, e aqui em cima a gente vê a estrutura metálica, as telhas de sanduíches todas abertas, alguns cobogós aqui que servem de guarda-corpo e também eles ajudam a esconder ali as áreas de serviço da parte social embaixo, vai ficar mais claro em outras imagens. Aqui a gente vê um pouco o casal ali de outro ângulo, vendo a lateral oposta, que é mais recortada, coberturas de banheiras e coisas do gênero. E aqui alguns detalhes, né? A telha sanduíche, aqui a gente vê a telha perfurada, ela está um pouquinho transparente, mas não muito. Os brises, que vai dar com pengadeiras e afins. Aqui um videozinho que mostra o conceito, né, do envelopamento, do sol, das sombras que isso cria no dia, do vento que cruza e coisas dessa natureza aqui. E de dia ela se acende e vira uma lanterna toda iluminada, ao contrário do que ela é de dia, né? Se de dia ela é estanque, de noite, ou quando o sol está batendo, ela fica muito mais transparente.